OAP301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast do OAP301. Meu nome é Carlos Augusto e estamos aqui com a mãe Simone Gaio e o pai Luiz Gaio. Esse é o primeiro podcast OAP Visita do ano. Primeiro eu quero agradecer a recepção de vocês. A gente está aqui na Casa de Umbanda Boiadeiro Sete Porteira, como vocês podem ver ali em cima. E agora vamos conhecer um pouquinho, né, da história deles, da história do local. Primeiro, obrigado por me receber na casa de vocês aqui no terreiro. Satisfação, muito, viu? É um prazer, muito obrigada por você estar aqui. Eu sou a mãe Simone, eu sou a mãe da casa. A gente dirige a Casa de Umbanda Boiadeiro Sete Porteira. A casa já tem 3 anos. 3 anos aberta. Nossa, 3 anos? 3 anos. É? É mais ou menos o tempo que eu estou em Volta Redonda. Assim. É mesmo. Nossa, passa 3 rápido. anos. Passa tão rápido. Mas assim, de planejamento tem mais, né? Sabe que a gente escuta? A gente escuta que a gente vai ter uma casa uns 11 anos, né? 9, né? Que a gente vai em outros terreiros, viajava muito, chegava lá, vinha alguma entidade para assim, um dia vocês vão ter uma casa. Eu falei, eu não quero isso para mim não, problema, não quero arrumar problema para mim não. E arrumamos um problema. Mas isso que eu ia te perguntar, vocês frequentavam outros e vocês foram sendo levados a ter o de vocês? Sim, tudo foi encaminhando, né? A gente se conheceu dentro de um terreiro, a gente começou a namorar, a gente começou a trabalhar juntos, a desenvolver trabalho juntos. Ele sempre foi da parte de questão de teoria, de estudo, e eu era da parte de desenvolvimento, né? Então a gente sempre teve esse casamento junto. Então a gente visitava outros terreiros. E de longe, São Paulo, Minas, Goiás, a gente ia. Vamos conhecer uma casa? Aí passava assim, olha, uma casa de umbanda. Vamos entrar? Vamos. E a gente ficava quietinho lá no canto, daqui a pouco passava, vinha alguém lá, no meio da multidão, vinha desviando. Aí chegava pra gente, um dia vocês vão ter uma casa. Eu falei, não, acho que a senhora Você já via até aquela pessoa vindo de longe, você já ficava até assim, meu Deus. Essa entidade está errada. É sempre assim, você desvia o olhar. Não tá olhando para mim, não é comigo, não. Não é comigo, não. Mas aí a gente foi, né, dentro dessas casas que a gente passou, a gente foi assumindo, né, alguns papéis, né, dentro, né, nas diretorias dessas casas, e até nos preparando mesmo, né, para dia a gente chegar. Mas vocês sempre foram da Umbanda? Já é de família? Não, eu nem sempre fui da Umbanda, eu passei por diversas denominações. Se encontrar, vamos dizer assim. Sim, eu fui até na igreja evangélica, católica, fiquei um bom tempo no kardecismo, depois fui para Umbanda. A minha história da família, né? A família da minha mãe é da Paraíba. Então já tem essa coisa da minha avó de ligação, né? E aí vem minha mãe, de Umbanda também, então a gente cresceu. Eu tive uma avó de criação, que a gente também vivenciei desde nascimento, né? Minha mãe com meus irmãos pequenos, então a gente cresceu, eu cresci nesse meio, nesse envolvimento de Umbanda, de terreiro, no chão, corri, ficava escondido. Já era meio que algo natural, já era da família, igual você falou ali mesmo. A gente cresceu igual pequenininho, as crianças tá correndo, daqui a pouco a entidade vinha, ficava escondido vendo, participava, senta aí no tabaco e vai tocar brincando no tabaco. Então, essa vivência, eu vivi muito isso, né? E a gente vai passeando. Então, assim, eu tive muitas escolas, muitos professores, muita gente que me ensinou, e a gente vai adquirindo esse aprendizado, porque eles vão aprender. Já tinha um porquê, exatamente. Já te ensinaram bastante, já tinha um motivo. A gente a como se comportar. Isso serve para isso, tá? Vou te ensinar como é que cuida. Tá, desde pequenininho, é assim que cuida, Então, foi a minha vivência. Não era nem... Era meio que passando por osmose, era algo natural, assim, não era você que ficava procurando, assim. Não, era natural, era uma brincadeira. Era, porque a gente, você vê, criança dentro do terreiro brinca, imita as entidades, né? Então a gente acaba imitando muitas entidades. E eu fazia isso também. A entidade é quando uma pessoa recebe, é isso? Isso, o espírito, né, na mediunidade da Umbanda, são os nossos ancestrais, a gente sente eles no nosso perispírito, não é no corpo que entra não, tá? É no perispírito. As pessoas têm intenção, vai entrar no meu corpo. Não, é no campo vibratório perispiritual. Então, eu cresci
vendo essas incorporações. Né? A minha primeira incorporação foi com 8 anos de idade. Era um terreiro que minha mãe participava e que os filhos dos médios ficavam madrugada, porque antigamente era de madrugada. Né? Hoje em dia que a gente tem esse momento só até tantas horas. Horário comercial. Horário comercial. A gente brinca que agora a gente é tudo Nutella, né? A gente não consegue parar uma madrugada inteira tocando toda. Macumba. Não, o povo não aguenta. E aí a mãe de santo chegava uma hora, chamava as crianças, os filhos dos médios para rodar, para desenvolver, para chamar umas entidades. E aí fui eu com 8 anos lá. Ela falou, fecha o olho. E começou a cantar um ponto de Zé Pilintra. E aí eu lá naquele meio, eu me vi dentro de uma atmosfera, assim, um circo. Sabe aquelas manilhas gigantes que a gente tem de rodovia? Eu me vi ali dentro, com aquilo girava e eu não conseguia parar meio que em pé. Sabe aquele brincadeira que você está em pé, assim? Eu comecei a ficar tonto, eu não conseguia. E, de repente, veio um homem andando na minha frente. E ele vinha dançando. Ele falava comigo assim, dança. Ele segurando a minha mão e a gente dançando. E eu acordei. Aí, dei aquele estado pra gente voltar pro corpo, né? Voltar para si, para a consciência em si. E aí, todo mundo me olhando. E ela falou assim, Simone, quanto tempo você acha que passou? Eu falei, nossa, deve ter passado 2 minutos, porque foi 2 minutos só. Ela, não, você ficou 1 hora com ele na tua cabeça, dançando, que todo mundo ficou... E de olho fechado, assim, para quem estava de fora observando, não? Para quem estava de fora, quando a gente tem incorporação, é como se a gente estivesse dormindo. Para mim, eu estava num sonho. Estava lá no outro local. O meu corpo estava aqui, mas a minha mente estava em outro local. Minha consciência estava... É como se fosse outro plano mesmo? Isso, você dá uma outra consciência, né, fora. E aí eu comecei a fazer o que ele estava fazendo, mas o meu corpo estava respondendo. Então, assim, deveria estar de olho aberto, dançando, conversando, falando, fazendo alguma coisa, que eu não me lembro. Mas essa pessoa falou assim, caraca, você ficou 1 hora. Como é que pode essa menina? Então, foi a primeira entidade que veio na cabeça, com 8 anos de idade. E é minha paixão. É o Zé, é um amor que eu tenho, um pai. E eu tenho, às vezes, eu já pedi várias vezes, que ele se materializasse, mostrasse para mim. Então, às vezes, o povo tira foto, mãe, veja essa foto. E a gente dá aquele zoom e aparece ele na minha fisionomia, na foto, o bigode, às vezes o cabelinho, o jeitinho. E é outra pessoa realmente que toma conta da minha personalidade. Então, eu cresci nesse meio. Eu cresci vendo. Eu cresci vivenciando a Umbanda, o atabaque, as comidas, o pé no chão do terreiro, né, passar a madrugada, as entidades brigar. Essa foi uma vivência minha que eu carrego isso até hoje na minha vida, né? E o processo de incorporação é isso, é você, na verdade, ter uma outra consciência que vai comandar naquele momento o seu corpo, né? Então, na hora que é ele que vai controlar, você mexer o braço, você falar, algumas ideias, as ideias, você sabe que não são suas, porque você... Você está consciente, sim, ali de que está... Alguns médios sim, outros não. Então, tem graus de mediunidade, são mediunidades diferentes. Tem gente que vai ficar ali tendo ideia de tudo que está acontecendo, tem gente que vai ter flashes e tem gente que simplesmente vai apagar como se fosse um sonho, vai voltar e não vai lembrar de nada. E vai ter essa consciência animando o seu corpo ali, e às vezes você está ali e você sabe que aquilo não pode ser seu, que às vezes ele vai falar uma coisa sobre você que só você sabe. Só você sabe, Ninguém podia, eu nunca te vi, não poderia falar isso de você nunca. Então aí a gente tem certeza que é uma outra consciência que está ali só usando a matéria física para fazer o que ela precisa fazer para ajudar. Eu falo que é uma brincadeira que eu falo para o pessoal, aquele conceito da física. O corpo pode ocupar o mesmo espaço? Não, né? 2 lugares no espaço, a massa, pode. né? Não, a massa. Não pode. Na Umbanda pode, na incorporação pode, que é outra mente que domina a tua mente que é dentro. Então eu falo assim, sim, existe outro corpo, porque nós também temos vários corpos, né? Mas essa mente consciente desse espírito ocupa um outro corpo. Então pode. Então a lei da física não bate pra gente, não. Dá uma transferida. Dá uma transferida no lugar. E o que eu queria saber também, o nome do terreiro, da onde que veio, a gente pode colocar aqui na tela também, para todo mundo ver. Pode falar do terreiro. A Casa de Umbanda Boiadeiro 7 Porteira o nome é da entidade chefe da casa, a entidade que
nos direciona, nos dá caminho que comanda a casa, que é o seu boiadeiro sete porteiro, que vem na coroa da mãe Simone. Então, ele trouxe esse ponto arriscado para ela, da casa, trouxe o lema da casa, né, que é igualdade, fraternidade, liberdade, né, aonde ele quis e sempre pregou para a gente que todos aqui seriam iguais, não existe mediunidade, não existe espiritualidade maior ou menor, de todos são iguais. Porque é do pai, da mãe de santo, a entidade trabalha com isso é melhor? Não, a sua também tem a única diferença que alguém tem que estar na frente, alguém tem que organizar. E esse alguém é porque tem uma vivência um pouquinho maior, tem um conhecimento um pouquinho maior, então nós estamos na frente. Mas a gente não pode ser melhor que ninguém. Então, não interessa. São os guias ali, né? Sim, talvez. Só para organizar. Sim. E aqui ele também quis colocar que todo mundo que entra para aquele portão não interessa. Se você é médico, se você é advogado, o que você é lá fora, é lá fora. Aqui dentro você vai ser uma pessoa que está buscando algo, está buscando uma ajuda, está buscando uma resposta, está buscando um crescimento e a gente vai ajudar, independente de qualquer coisa. A fraternidade, que a gente prega muito, né, a amizade, essa coisa de família, de se reconstruir famílias, né, de reconstruir laços, a gente entender que a família não é sangue, né, não é sangue que une as pessoas. Eu tenho que te amar porque você é do mesmo sangue. Não, amor é construção. Então, a gente tem que construir todo dia. Então, isso a gente prega muito aqui. E a liberdade, porque aqui a gente nunca vai prender ninguém. Do mesmo jeito você teve direito de entrar, você tem direito de sair, ir e vir a hora que você quiser. E ele ainda tem mais outros, né? Outras 4 premissas dele, que é o compromisso, comprometimento, responsabilidade e disciplina, que norteia todas as ações da casa, né? Porque não é para o terreiro, não é do filho de santo com a espiritualidade, e sim um compromisso com ele mesmo. Aqui a gente faz essa volta, a pessoa olhar para ela mesma. Então ela tem que desenvolver a consciência mesmo, isso dela. Sim. Então ela tem que ter um compromisso com ela. Ela tem que ter um comprometimento com ela tem que ter uma responsabilidade com ela, e ela tem que ter uma disciplina para ela, porque a gente precisa disso no nosso dia a dia. É o que a gente fala com nossos filhos aqui, você é um bandista 24 horas por dia, não é só na quinta-feira quando você bota o pé aqui dentro. Então, é a mudança, e essas bases trazem essa mudança. Aí, quando vinham as entidades falavam que vocês iam ter o próprio terreiro, né? Mas já era o boiadeiro que falava? Como que acontece essa... Pro nome da casa? Como que é o boiadeiro que é o dono, é isso? Sim, ele é o mentor. Ele é o mentor. Ele que dirige a casa onde o boiadeiro, Então, né? mas por exemplo, vou montar um terreiro. Aí você recebe quem que vai ser o mentor? Todo médium, né? Toda pessoa, ela tem várias entidades que são as ancestrais. Umbanda cultua ancestralidade. A gente traz Exu, Pombagira, criança, caboclo, são os nossos ancestrais que vêm na Umbanda pra gente. E sempre tem um, que é um mentor, que dirige, que é o dirigente mediúnico seu, né? Aquele que vem sempre vem mais na casa, né? Sempre tem um de consulta mais. E o da minha coroa é o boiadeiro. Eu já trabalhava, ele foi um dos quase os últimos, né? Sim. Que começou a vir trabalhar na minha coroa, porque você vai desenvolvendo e você vai conhecendo as entidades. E desenvolvimento é um namoro, eu falo para todo mundo. Gente, é namoro, sem pressa. Você vai conhecer as entidades que estão vindo. Era 9 anos atrás e foi concretizar há 3 anos Olha atrás. só, Sim, né? Você foi vai uma conhecer. construção, né? Você vai construindo esse relacionamento com a entidade, porque é uma construção. E você vai conhecendo. E eles vão se apresentando, eles vão falando, vai deixando uma coisinha para você, um sentido, um cheiro, um sonho. E aí você vai conhecendo aquela entidade que vai trabalhar na sua coroa. E ele foi se apresentando, e ele tomou a frente. Porque para mim, então, ia ser o Zé. Sim, porque eu imaginei isso, foi o primeiro. Foi o primeiro, para mim é o Zé que vai vir na frente com tudo, né? Porque é minha paixão, amor. E teve um dia, num trabalho, numa casa, o Zé fez como se fosse uma entrega. Eu trouxe a minha filha até aqui, e daqui para frente, quem vai conduzir é o homem de chapéu. E seu boiadeiro tomou a frente,
e ver quem vai conduzir daqui para frente, sou eu. Não é que eu não deixo de ter o amor, o carinho, o Zé deixa de vir na minha coroa. Não, ele continua assim, sendo que está na frente. Mas o boiadeiro que assumiu, como se assumisse essa responsabilidade de conduzir agora todo mundo por esse pasto, ele vai abrindo a porteira para todo mundo. E ele faz isso. Ele é firme. Né? É aquele pai que ele bate, vem com o chicote, se tiver, ele vai dar aquela lombada mesmo, e ele vem daqui a pouco com amor e te acolhe. Ele abre aquele pasto, que ele fala, eu vou abrir o pasto, para vocês terem mais liberdade. Ah, fez cagada? Peraí, vou diminuindo, tá? Como que é? Liberdade, não libertinagem. E daqui a pouco ele diminui, põe só naquele trilho ali que você só pode ir pra frente. Ele fala que aí vai diminuir a cerca. Vou diminuir a cerca. Agora eu vou abrir a cerca. Então, que é para... os limites ali, né? Sim. E para entender melhor, cada local tem o seu guardião responsável, espiritual. Então, você mora num apartamento. Dentro do seu apartamento tem alguém ali, tem um espírito que é responsável pelo seu apartamento. Então, aqui é a mesma coisa. Dentro do terreiro tem um espírito que é responsável. Você entrar numa esquina, numa loja, em todos os locais. Na igreja tem um espírito que é o guardião daquele local. Ele que responde por aquele local. Né? Lógico que não é sozinho, mas é ele que responde por ali. Então, aqui é o boiadeiro Sete Porteiros. Eu falei aqui no pré-podcast, igual eu brinco, né? Que eu sou católico, então realmente eu não conheço muito sobre a Umbanda e tal. E tem bastante diferença de quando você era criança para agora, igual você falou, antes era de madrugada, agora é horário comercial, agora a gente brincou. Sim, existe uma grande diferença, né? Hoje a gente tem questão... Antigamente, ele fala muito, antigamente as pessoas respeitavam a mãe de santo, né? Terreiro. As pessoas tinham aquele medo, né? Ou não vou nem dizer, talvez um preconceito. Um preconceito, né? Então, assim, antigamente as macumbas eram tocadas a madrugada inteira. As macumbas eram de madrugada. Não tinha horário para começar, mas não tinha para terminar. Sempre foi assim. Começava que horas, mais ou menos, assim? Umas 9, 10 horas, por aí, né? Porque geralmente era no sábado. Eu começava até mais tarde já, até pensando bem. Sim, porque o pessoal trabalha, muita gente tem sua vida. E era no sábado. Geralmente sábado. Que os médicos se reuniam. E a macumba rolava a noite inteira. Até 6, 7 horas da manhã. A macumba comia solta. E aí era um momento gostoso de entrega. Com o tempo, né, começa a entrar a questão... acho que começa a vir mais a questão do silêncio, da intolerância, começa a vir mais... Mas eu acho também da vida, né? Porque a vida mudou. Não, e o que a gente acabou até conversando um pouco. Não sei se antes tinha, igual você chegou a comentar, era em locais mais afastados, era mais na periferia? Era bem mais na periferia. Se a pessoa tinha uma casa no sítio, do nada começou a surgir outras casas do lado. Era na periferia, era afastado, era no terreno onde só tinha família, era numa comunidade bem mais afastada. Nunca era assim, né? Centro, nunca se mostrava. Né? Tinha essas coisas. Então, isso também foi uma maneira de adaptação, né? Para se adequar ao crescimento, né? Porque hoje a gente está agora tem casas de Umbanda em todos os locais. Não tem mais esse problema. Existe apartamento, casa de Umbanda. Macumba que se toca em apartamento. A gente tem... como que a pessoa faz. Eu fiquei até curioso agora. A gente tem um conhecimento, a gente nunca foi, mas já ouvimos várias histórias, conhecemos gente que foi lá, que existe um terreiro que funciona numa cobertura em Ipanema. Num dos metros quadrados mais caros do Rio de Janeiro. Sim. E é na cobertura e funciona um terreiro lá. Tem gira, tem atendimento, tem... Completo. Não, mas aí, Volta Redonda, já teve um caso, que hoje não existe mais, de um terreiro, era antigo, na Amaral Peixoto. Era num prédio. Era tocado no terraço. Olha só quanto tempo. E na 207 também, que era num terraço. Surge. Dentro de um apartamento. Na 207 também tinha um que era dentro de um apartamento. Dentro de um apartamento, isso, era tocado. Então, assim, as coisas começam, na minha correria das pessoas, começa a ter muita correria, né? Você começa a ter muita coisa para fazer, modernidade, trabalhos. As pessoas acabam diminuindo para se adequar, e a gente vai se adequando, porque a gente se adapta, né? Vai se adequando às coisas. E isso vai diminuindo. Hoje em dia tem um online também?
Isso aí não. Não, mas igual a gente Vamos falou, entrar em polêmica. Não, mas dependendo do atendimento, não estou falando necessariamente A de parte do- entidade não, de entidade por online não. Mas não faz até... isso não. Então foi bom. Não, isso já dói a gente. Desenvolvimento online já dói a gente. Não vamos adaptar tanto Não, assim. não dá também tanto não. Porque a gente perde isso que a gente está tendo aqui. Ó. Aham, Porque é E essência. é preciso. Aí a fraternidade fica quebrada. entendi. Porque a Esfria, fraternidade é convivência, é estar perto, é o cuidar do outro. Eu consigo fazer essa distância até a página 2, né? A gente consegue fazer, depois não dá mais. Então, a gente perde isso, perde o olho no olho, perde Sim. o tete a tete da vivência. E a gente acredita muito no pé, como ela veio dessa formação, a gente acredita muito nesse pé no chão, nessa vivência do terreiro, do sentar aqui, ouvir o mais velho, ouvir a experiência, porque é a tradição, né? A Umbanda ela vem da África, ela vem dessa origem da Do tribo. início de tudo ali, né? Sim, da tribo, onde os mais novos sentavam para ouvir os mais velhos em volta da fogueira. Então, comungavam um alimento ali juntos para trocar essa experiência, para poder evoluir. Então, a gente acredita nisso e um online a gente vai perder Perde isso, né? E tem nessa toda uma essência. essência, né? Tem o fundamento. O fundamento a gente não pode perder esse fundamento, né? Que é o pé no chão, o toque, o abraço, o movimento. O básico, vamos dizer. Não, a gente não pode perder. Umbanda é uma coxa de retalho. Eu falo que é uma coxa de retalho. Tem um pouquinho de cada. Da Igreja Católica, tem do Candomblé, da queimação de ervas. Do Islã, da pajanança. Do Catimbó, é tudo. É uma misturada que a gente faz, essa Umbanda linda que a gente tem. E existe a tradição, isso a gente não pode perder, essa tradição que foi passada pelos mais velhos, né? Então, eu posso te ensinar a varrer a sua casa. Você vai varrer com vassoura de piaçava, de pelo, com ervas. O fundamento e o que foi passado para você é o varrer. Uhum. Isso não pode se perder. Então, esse contato, a gente não deve perder isso, essa essência gostosa, que é o que mantém a Umbanda viva, essa tradição. Isso tem que manter aceso, isso tem que manter forte. Essas bandeirinhas aqui do terreiro que eu lembro da minha avó, sabe? De antigo. Então, tem coisas que eu não posso perder. Aqui tudo tem um pedacinho de cada pessoa que me ensinou. Então, tem de várias mães de santo, de vários pais de santo, tem de mãe de candomblé, tem iá, tem de kardecista, tem de católico, tem um pouquinho de tudo que faz o que a gente faz hoje. E cada um aqui é honrado de uma maneira. A gente tem hoje aqui dentro coisas que nos foram dadas de irmãos que já morreram, já faleceram. Então, assim, a gente guarda com carinho, porque ali tem a essência dele, a vivência do culto, do amor dele pela Umbanda, e a gente não quer deixar isso perder. Então, a gente cultua, a gente faz, a gente traz essa energia do que foi dado deles. Isso não pode se perder nunca, né? Então, assim, a gente tem que estar o tempo inteiro resgatando isso, né? Isso não pode se perder, porque isso é muito lindo, né? Sim. E até porque a Umbanda não tem um livro. Nós não temos um livro com dogmas, com regras, a gente não tem. Passado, a nossa tradição é oral. E por isso que não existe seguir, por isso você está vendo aqui, essa é a Umbanda do jeito que é tocada na casa de Umbanda Boiadeiro Sete Porteira, que vem da vivência da mãe Simone, vem da vivência do pai Luiz, essa junção de todos que vieram antes da gente, nos ensinaram, nos passaram, tem um pouquinho de cada um, a gente junta e faz essa Umbanda, que é nossa. Aí, se você for em outro terreiro, você vai ver que a essência continua a mesma, mas ele faz uma coisa um pouquinho diferente, faz outra e está tudo bem. Os terreiros são unidos? É uma religião unida? Elas se ajudam? Muita gente gosta de falar que o pessoal da matriz africana é desunido. Não, nós não somos desunidos, nós somos desorganizados. A gente essa galera mais nova que está vindo nessa nova geração está buscando essa organização.
nos organizarmos para termos representações, para lutarmos pelos nossos direitos, para nos defendermos. É isso que está faltando nesse movimento. E tirar esse preconceito. Sim, que todo mundo tem esse preconceito. Ah, não, que pessoal de matriz africana é tudo desunido. Um fala mal do outro, não vai na casa do outro. Não. A gente é desorganizado, a gente não tem essa organização, não tem pessoas que juntem e agreguem, mas não, a gente visita outros terreiros, sim, várias mães e pais de santo vêm aqui também, a gente fica feliz, se a gente é convidado, a gente pode, na medida do possível, a gente vai. Então não tem essa desunião que muitos gostam de colocar, mas a gente entende também que é uma estratégia, né? Eu falo da desunião porque eu tiro a força. Entendi. Eu tiro a força, eu tiro o isso foco. As demais... eu crio essas... Eu divido, fica cria picuinha. Fácil, né? Sim, eu crio uma picuinha, porque se eu dividir, fica muito mais fácil. E com isso até surgiu uma dúvida. Por exemplo, igual eu falei, eu sou católico, aí tem igreja São José, igreja São Sebastião, e tem a Basílica, que vamos dizer que é uma mãe. Sim. No terreiro tem disso também? A gente tem... Como se fosse uma maior, assim? Não, entendeu? A gente não tem. A gente tem aqui, por exemplo, hoje eu e ela somos pai e mãe de santo. Pode ser que um filho nosso, de santo nosso, abra um terreiro, que é o que a gente pretende. A gente quer formar mais casas, a gente quer que... É porque a gente entende como uma escola. Cada terreiro é uma escola. Você vai ali, aprende o que você tem que aprender, passa um período ali, aí às vezes você vai para outro, você aprende mais um pouco, tal, até a hora que você se forma e você vai ter que fazer o que você tem que fazer. Então a gente pretende aqui que saiam várias casas aqui de dentro. Esse é o nosso projeto. A gente não quer um filho de santo aqui 30 anos aqui dentro. Que fala da liberdade. A liberdade. É para ele fazer do jeito dele, é para ele pegar o que a gente passou, o que ele viveu, trazer para a experiência dele e replicar da forma dele, colocando o temperinho dele, que é isso que dá o diferencial da Umbanda. Deixa cada casa única, querendo ou não. Sim, ali, né? Fica única, mas assim, ele partiu de... Sim, ele não partiu do zero. Então, mas a gente vai ser uma basílica? Não, a gente simplesmente foi mais um professor que passou ali ajudando na formação, né? Daquele... E existe mais casas boiadeiros sete porteira? É assim que funciona também? Não, as casas, ela vem por exemplo, a nossa aqui é boiadeiro sete porteira. Vai que um filho de santo nosso tem uma entidade X que incorpora, que é o mentor dele, ele vai abrir uma casa. Entendi. Vai vir de acordo com aquela pessoa que vai assumir. Que vai assumir ali. Que vai assumir ali. E necessariamente não precisa ter o nome da entidade. Às vezes tem o nome de um orixá, às vezes tem... às vezes uma das primeiras casas de Umbanda, né? É a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Só que a gente entende todo o momento histórico, porque que teve aquele nome, todo aquele processo, porque havia uma perseguição muito grande. Então, o Zélio, né, movido da espiritualidade dele, ele juntou, né, o espiritismo, que era aceito, e usou o santo da Igreja Católica, que era aceito, justamente para a Umbanda não acabar. Mas a Umbanda, vou entrar em polêmica, a Umbanda começou com o Zélio? Não, ela vem antes dele. Ele foi importante? Foi, porque senão a Umbanda corria o risco de acabar pela perseguição. Nós tínhamos uma lei nacional que proibia o culto de Umbanda. Então o Exército, a Guarda Nacional... Quantos anos a gente atrás? está falando de final do século XIX e início do século XX. Estamos falando lá de 1908, onde ele fundou essa casa. Então nós tínhamos lei onde o culto poderia ser interrompido, poderia entrar, prender as pessoas que estavam ali. Então, era considerado crime? Era considerado crime. Aí a gente tinha as macumbas cariocas, né? E talvez por isso que acabou indo para lugares afastados. Sim, justamente. Para se esconder. Para se esconder. A gente tem esse negócio de se esconder, né? Hoje a nossa luta... na verdade, é pela liberdade que você tinha. Você tinha de tocar longe. Por isso que os deixa eu no meu cantinho aqui, né? Sim. Os terreiros são escondidinhos. Às vezes você é tão escondido que você mora num local... Nossa, eu não sabia. Podia, não fala, não pode falar. Não sabia. Não, antigamente era quase a maçonaria. Você entrar, tinha que ser convidado, tinha que chamar.
Bati o portão, abri, Qual é a olhava. senha? Era Quase esconder com isso. medo. Porque havia necessidade naquela época. Então ele teve que adaptar o nome. E isso Ele não poderia provavelmente- ter uma casa com esse nome. E isso provavelmente também aumentou o preconceito também. Se algo tá Sim. pô, eles têm que esconder. Escondido, Tem alguma coisa aí, vai puxando, né? vai se esconder. A gente hoje luta justamente para a gente sair desse esconderijo. Porque os nossos antepassados se esconderam tanto. E eles lutaram tanto para que hoje a gente esteja aqui, que a nossa luta vamos parar de se esconder. Chega de se esconder. Chega de fingir. Chega de silenciar. Chega. Estamos aqui, né? A gente existe. E se a gente existe, a gente precisa estar aqui falando, olha, eu sou um bandista. Porque existe muita gente que trabalha hoje que esconde da religião por causa do trabalho. Eu não posso falar por causa do meu trabalho. Nossa, Existe. Existe as pessoas que se escondem para falar do trabalho. Porque não pode falar do trabalho. Da Umbanda, principalmente, né? Umbanda, Candomblé, de matriz africana. E tem gente que se esconde. A gente tem casos que a pessoa trabalha numa instituição que não pode falar que é um bandista. Porque existe o preconceito. E a pessoa se esconde mesmo. Aí fala assim, gente, vamos parar de se esconder. Você vai, às vezes, nos órgãos públicos, quantas pessoas existem dentro dos órgãos públicos que trabalham que são bandistas e não falam com medo de perder o emprego, às vezes, de ser atacado na rua, de andar de branco, de usar o fio de conta. A pessoa tem medo disso ser... porque é perigoso. Mas o que eles associavam? Porque assim, quando a gente não conhece, não sabe algo, isso assusta. Será que era isso? Por não conhecer a religião, o pessoal já criava esse preconceito, já levava para o outro lado? É um preconceito e a gente tem que ver, né? Estruturado, um pouco do que a gente estava E falando. a gente tem que ver que a gente vem de um país eurocêntrico, né? Apesar da base do nosso país ter sido, né, os escravizados que vieram para cá e formaram essa nação, mas ainda a gente tinha uma visão muito eurocêntrica, né, onde a Europa era o centro de tudo. Então, a Umbanda, coisa de negro, coisa de pobre, então não pode. Não posso ter dentro da minha sociedade isso. Então, e até hoje esse pensamento ainda existe. Portanto, que tem muita gente no censo que não fala que é um bandista, não fala que é candomblessista. Nossa, isso que você falou Ele fala que ele é espírita. Cara, imagina, um cara é excelente colaborador. Aí ele não pode falar a religião que é. O que vai mudar do trabalho do cara? Não pode. Não pode. Tem isso, o caso vivo Tem. dentro da nossa Mas casa. isso atualmente? Sim, A gente uma tem filha. caso dentro da nossa casa. É uma filha que não pode. Eu achei que você estava falando de um. Não, ela Não. hoje ela não pode revelar, nem até nas redes sociais dela ela procura não se expor, porque ela não pode, Não pode. devido ao trabalho dela. E ela precisa do emprego. Aí a gente vai falar assim, o budista ele é atacado, o protestante é atacado, o católico ele é atacado. Por que um bando é atacado? Porque é preto e pobre. Sim. Por que o candomblé é atacado? Porque é preto e pobre. É Não coisa pode. de preto e de pobre, tem que ficar no gueto. Não pode aparecer. Porque tem que ficar na Não periferia. pode estar no mainstream ali, não pode. Porque a Porque até na periferia... TV é difícil você ver, né? Sim, a periferia tem que ficar escondida. A periferia não pode ocupar o centro da cidade. Sim. Por quê? Por que não pode ocupar o centro da cidade? Porque no centro da cidade está a elite e até a questão do quem está na periferia fica assustado de vir para o centro da cidade porque eles acham que o centro da cidade também não pode ser para ele. Ah, entendi. Ele já cria um bloqueio. Um bloqueio. Eles É criam um local de não pertencimento. Não pertencimento. Porque ele não pode assumir, na verdade, quem ele é. Ele não pode ir lá, ele se sente um pouco mais seguro, mais à vontade. Não vamos dizer que não acontece, porque acontece muito de casos de discriminação, casos de intolerância, principalmente em locais afastados, porque não é divulgado. Não é divulgado. Nessa semana a gente teve lá o rapaz quebrando toda uma praça, né? Que foi feita por um terreiro de candomblé para o estudo das crianças, para ler um local todo bonitinho com base, e ele com a marreta quebrando. Não, isso é grave. É muito grave. Eu acho que todo extremismo é complicado. grave. Né? Eu não sei se dentro da Umbanda tem alguém que seja extremo, mas todo extremismo é complicado, assim. Tem. Assim, é como toda religião. Sim. Né? Existe, às vezes,
A gente estava, esses dias, nós participando de uma reunião para fazer um documento que está sendo levantado agora por um pastor que nos convidou, que é nossa voz em questão de matriz africana, de liderança, que ele queria ouvir nossa opinião, e até ele falou assim, até dentro da igreja existe a divisão, existe a disputa, né? Bastante. E esse pastor, ele tem problema dentro do segmento dele, dentro do segmento evangélico. Por quê? Porque ele conversa com a matriz africana, ele conversa com o movimento LGBT. Então, ele agrega isso, ele não tem esse problema, mas ele fala que ele sofre dentro do segmento dele esse tipo de intolerância justamente porque ele abre o diálogo. Pra ele não tem esse problema. Eu lembro uma vez eu estava treinado, chegou um pessoal evangélico, podemos rezar para você? Pode? Pode. Por que eu vou falar não? Pode. Você quer ver a pessoa mais sem vergonha que existe? É macumbeiro. Chama para a igreja na católica, ele vai. Chama para ir na igreja evangélica, ele vai. Para assistir no budismo, ele vai tudo. Até o termo macumbeiro, durante muito tempo, foi usado de maneira pejorativa. Olha, eu posso te falar assim, que entre nós, umbandistas, pode falar que é macumbeiro. Entre a gente pode falar, ei, macumbeiro, tudo bom? A gente se vê na rua, macumbeiro. Pode. Porque nós sabemos o que é isso. Sim. A essência do que é, você sabe. Macumba, né? Macumba é um instrumento. Macumba é uma árvore africana que se faz um instrumento que parece um reco-reco. Então, o macumbeiro é o que toca a macumba, é o que toca o instrumento. Então, a gente sabe o que é isso. Agora, se a pessoa diz assim, macumbeiro, não me chama de macumbeiro, isso é ofensa pra mim. É isso que você, é o tom que a pessoa fala. Eu acho que é o segmento. Se ela eu não acho conhece... que tem nichos. Um crente pode chamar o outro de crente. Show. Eles são dentro do mesmo segmento. Eu não posso chamar um evangélico de crente. É pejorativo, porque ele não é do meu grupo, ele não é do meu segmento. É uma questão de intimidade. O pertencimento de cada local. Pertencimento. Ela me chamar de macumbeiro, agora uma pessoa que não me conhece, que não é da minha religião, me chamar de macumbeiro, eu não toco macumba. Eu sou um bandista. Isso me lembrou até de um termo que tem nos Estados Unidos, que só os negros podem falar também. Sim, só é uma questão de pertencimento de cada grupo. Então, não é que a gente está segregando ninguém, não, mas são os pertencimentos. Sabe o que é. Mas a maneira de falar também você nota. Sim, e assim, o macumbeiro é injúria religiosa. Esse termo, se for utilizado, se a pessoa se sentir ofendida, tem todo o direito de ir na delegacia e registrar uma ocorrência, porque é uma ofensa religiosa. Da mesma forma que eu chamar o evangélico de crente. É uma ofensa religiosa, ele tem todo o direito de ir na delegacia e representar contra quem fez isso. Então, é para todo mundo. E até aproveitando que vocês falaram, eu sei que eu sou curioso mesmo. Eu fico até com medo. São colares? O que são esses adornos assim? São contas, os nossos fios de contas, né? A gente tem várias. Cada um representa uma coisa. Esse aqui é o fio de conta que a gente tem de Ogum, que eu tenho de Ogum, o de Ansan, de Oxum, e aqui vem a de Boiadeiro. São fios de contas que a gente carrega, são os nossos, onde a gente traz nossa energia, né? Quando você entra dentro da Umbanda, a gente começa a passar por uns processos de formação, né? E a gente vai ganhando conforme as entidades vão passando nas cabeças e vai dando. Esse é de Boiadeiro, mas a gente tem o de Herê, de Caboclo, que são da entidade, tá? Esse aqui o Boiadeiro que trouxe na minha cabeça como eu ia fazer. Ah, você que fez? Geralmente eu faço. A gente faz. Que eu estou usando, todas foram feitas. A gente acaba fazendo. Às vezes a entidade vem, te dá intuição. Esse aqui é como se fosse um amuleto de proteção, como se fosse mostrando qual a entidade que está ali. Por exemplo, eu estou carregando de preto velho, o de malandro e o de boiadeiro. Aí todo mundo que é da Umbanda sabe, de olhar, já sabe de quem que é. Assim. Dentro da Umbanda, sim, tá? Mas voltando que a gente de casas para casas. Ah, entendi. Não tá? Quer dizer que eu sou da Umbanda que eu vou saber que esse é do boiadeiro. Não, existe de casas para casas. Aqui ele está usando para malandro vermelha e branca. Vai ter local que vai estar preta e branca. Entendi. É de escola para escola. Vai ter lugar que vai estar vermelho, preto e branco. É de escola. Depende.
E também depende de qual... o Zé Pilintra das almas, o Zé Pilintra da estrada. Então, às vezes, também tem essas coisinhas que a gente fala, esse vai do preto, esse vai do branco. Por que que a cor é essa forma? Por que que é essa cor? Tudo tem um motivo. Por que é dessa cor? Por que que o chapéu é dessa cor? Por que que a roupa é assim? Por que que é assado? Tudo tem um porquê. Né? Bem da minha cabeça, eu vou colocar ali, não. Eu quero fazer uma guia de caboclo. Peraí, por que que você quer fazer? Pra quê? Qual o sentido? Por que que você tem... Primeiro você tem que saber por que você está usando. Não é porque eu acho bonito, não. Porque você vai virar apenas um adereço. Não é um adereço de moda, né? Não, isso aqui não é modinha. E a gente vê muita gente usando como modinha, né? Eu vou botar minha guia do Zé. E as pessoas, às vezes, nunca nem frequentou o terreno. Não. E não sabe nem o que está carregando. Tá recarregando. O que é perigoso também, né? Sim. Não sabe o que... Você Chega não sabe alguém o que perguntando algo, você vai... Isso aqui é uma proteção. Sim. É uma das formas nossa também de proteção, de descarregar energia, de ter energia. Igual eu tenho outras guias ali, mas hoje eu escolhi para usar essas 3. Porque eu queria... Veio na intuição de eu trabalhar essas 3 energias. Vou trabalhar preto velho, que é sabedoria, para eu ter sabedoria naquilo que eu estou falando. Malandragem, para saber escapar das armadilhas de algumas... Não falar coisa que não se deve. E do boiadeiro, que é a determinação, que é a proteção. Então, tudo tem um significado. E dentro da Umbanda também as cores têm significados e nem todos os terreiros vão usar a mesma cor para tal... Cada um tem a sua escola, cada um tem a sua tradição, cada um veio de uma formação diferente. Então, você pode chegar, às vezes, até no terreiro de Umbanda mesmo, aonde ela está usando uma guia de Yansan que é amarelo. Mas aí você vai no terreiro, às vezes, em Yansan lá é vermelho. E tá tudo bem. Azul. Aí depende da escola. E tá tudo bem. A gente não tem esse problema. Vai funcionar do mesmo jeito. Só que a tradição dele é um pouco diferente da minha. É uma proteção. Okay. Você vai na católica, não tem as medalhinhas, os crucifixos tem um texto, que usa. Rosário. Não, cada um tem um sentido de uma proteção. Sim. É a mesma coisa pra gente. A gente tem as nossas proteções. Né? A gente tem as coisas das entidades. A gente traz isso. É a essência da Umbanda. É as nossas proteções, a gente põe nossa força. E cada coisinha, assim, a gente pede muito para ser feito. A gente gosta que os filhos façam as guias, que existe todo um preparo. A gente pede para eles comprarem todas as contas, senta. Cada coisinha que você está colocando ali, você está pedindo uma coisa boa. Você está mentalizando. Você está colocando energia sua. Você está pedindo sua proteção. Até que você monte aquilo que você fez. Que você quis aquilo para você. Então, você vai atrair aquilo para você, de coisas boas. E quando a gente coloca no pescoço, é um peso do caramba. Porque é uma responsabilidade. Porque ter isso aqui é responsabilidade. Usar é uma isso representatividade. É responsabilidade muito grande. Não é para usar como se fosse um brinquinho. Não é um cordão. Não é uma alegoria que eu vou colocar no pescoço. Combinou com essa roupa e não vou sair. Achei não é vou colocar aqui. Não. Existe hora de você usar. Existe também uma responsabilidade. Por que você usar naquele momento? Igual você falou, né, das escolhas. Porque da escolha. Porque tem... e dentro a gente pode chamar de guia também, né? Se de conta, a gente tem guia de trabalho, tem guia da entidade, tem guia de proteção, tem gente que gosta de andar na rua. Eu vou fazer uma porque eu vou andar com ela para minha proteção. Sim, é um patuá. Olha olha outra coisa que a gente buscou de outra religião. Olha o Islã dentro da Umbanda. Que é o patuá, essas proteções vêm de dentro do islamismo. Então a gente traz de lá, a gente adapta para a nossa religião. E tem gente que vai querer usar como proteção. Então tudo tem o seu porquê, tudo tem o seu momento, tudo tem aquilo para que serve. Tem fundamento. A nossa religião tem fundamento. Cada detalhe que você olhar aqui tem uma história, tem um porquê está ali, tem um para que está ali. Nada aqui é ornamentação. Nada que uma entidade chegue aqui e faça, nada que um orixá venha aqui, o movimento de mão dele... é bonita a dança? É bonita, mas tem um porquê daquela dança, tem um porquê ele está fazendo aquilo. Nada aqui é por acaso, nada não tem uma serventia. Tudo tem uma serventia.
E aproveitando que a gente está falando sobre a casa, vocês têm um projeto aqui também, né? A gente tem o projeto Tambores que Acalmam. É um projeto onde a gente trabalha, além dos toques dentro da Umbanda, onde eu que ensino. Ijexá, Congo, Nagô, Samba, Barra Benda. São estilos de toque? São estilos de toque, né? A gente, além de eu ensinar isso daí, a gente também ensina controle da ansiedade, da respiração. E hoje em dia tem pouca gente ansiosa, né? Só um pouquinho. Não sei se alguém assistiu Divertidamente que tem a ansiedade ali. Ansiedade. A gente trabalha... Eu tenho a questão da ansiedade também. Quando eu estou muito ansiosa, eu venho para cá, pro terreiro. Eu vou tocar. Eu vou ouvir. É a hora que eu dou aquela... acalmada, acalma o meu espírito. A gente fala, projeto Tambores que acalma. Porque as batidas do tambor acalmam a batida do meu coração. E isso que eu quero, a gente quer trabalhar essa ansiedade. O aprender a ouvir. Coordenação motora. Esse projeto é virado para crianças? Para todas as idades. Que maneiro. Para todas as idades. E eu ajudo a pessoa a controlar, a conversar, a se entender. Às vezes ali a gente faz o toque no caos, põe todo mundo para tocar ao mesmo tempo, e eles tocam, eu falo, agora fecha o olho. Aí eles já ficam assim. Aí eles fecham o olho e falam assim, se concentra no que eu te ensinei. Só se concentra nisso, só para pensar nisso. Eu falei, agora respira. Respira. Escuta só você, lembra do que foi, bloqueio, sente o que está em volta, sente o atabaque, sente o coro e executa o que foi passado para você. E acha uma harmonia entre tudo que está sendo feito aqui. Respira. E eu vou fazendo outro toque, mais barulhento ainda. E eles vão tentando, até que chega um certo momento. A pessoa vai desandando. Cara, eles ficam desesperados. Você vê a cara deles, você vê o semblante deles ali desesperado. E na hora que ela fala, agora você vai tocar e vai cantar ao mesmo tempo. Aí que eles Aí fala, aí não dá. Porque é difícil, né? Porque você tá trabalhando. Sim, você já tem que desligar de tudo que tá você tem que tocar. Aí você tem que lembrar Você tem que lembrar o o toque. Você tem que falar, ele tem que lembrar a letra. Aí a coordenação motora, o cérebro não vai raciocinar. Então você tem que coordenar tudo isso dentro de um só. E você tem que parar e respirar e se achar ali dentro como pessoa, como o ser único para abafar qualquer som que esteja em volta. Você aprender a controlar a ansiedade, para você compreender a controlar a sua respiração. Porque às vezes a gente não, em algum problema, a gente se desespera e não consegue achar uma solução. E às vezes está ali na nossa cara, né? Mas você não consegue respirar. E parar. Então se escuta. Esse projeto trabalha isso. Além de ensinar o toque para quem quer aprender, que quer dar matriz africana, também existe aqueles que não é do terreiro, que quer vir fazer aula para aprender a controlar mesmo. E tem as crianças também que vêm, que eu ponho para tocar. E na hora que eles chegam aqui, os alunos estão vendo, a gente tem um projeto também, Terreiros de Porta Aberta, onde eu deixo a comunidade entrar. Eles vêm, eles sentam, eles tomam café, a gente conversa, a gente canta, e eu ponho... estreitar laço mesmo, sim, você mostrar. Sim, é um laço familiar. E a musicalidade dentro da nossa religião ela é muito importante. Os nossos pontos cantados são as nossas orações. Você pegar as letras de cada ponto que nós temos, todas elas têm um sentido. Como a gente falou, tudo tem um sentido. Tem um porquê, tem a hora que a gente canta, tem um porquê a gente canta. Então, a gente vai trabalhando aquelas energias ali. Então, a nossa oração é essa, é através da música. E música é energia, vibração. Então, sim, quando ela está dando aula, tá dando a aula, está cantando, a gente está orando. Sim. A gente está pedindo, a gente está agradecendo. Tudo ali naquele momento. E você está colhendo. Mas eu até fiquei imaginando aqui o que pode acontecer. Eu não sei, tá um aluno de vocês aqui, tá num momento extremamente estressante do trabalho, ele deve começar ali na mesinha dele ali, tentar achar o... Já tivemos relatos de sim. Eles falam. Ele falou que ele estava no meio do caos, trabalha na CSN, diz ele que parou, respirou e começou a lembrar do toque. Então, isso que eu imaginei na mesinha. De olho fechado, aí ele deu aqueles pausa de 5 minutinhos, ele conseguiu voltar e resolver o problema que ele tinha para resolver. E controlou ele tem problema de ansiedade. E ele tem altíssimo. Hoje em dia, eu acho que 99,9% das pessoas. Sim. Não, e esse ainda pós-pandemia, então. E esse ainda tem um déficit de atenção acumulado.
Esse dia foi gravar um negócio e parou com o celular e não esqueceu de apertar o botão. E será? Será que tá acontecendo isso? Será que tá acontecendo? Não, né? Tá gravando. A gente trabalha isso. E até aproveitando esse ensejo, desculpa. E pandemia, como que foi? Foi complicado. Ah. Foi complicado. A gente fazia os Todo atendimentos. mundo ansioso. Muita ansiedade, tivemos que diminuir. E a muito. gente estava no processo de abertura De da casa. abertura. né? Foi Tava- ali, né? Há Sim, 3 anos a atrás, casa né? estava No processo de abrindo, abertura. então... Um foi- desafio já ali na cara do Cara, gol. foi um desafio, assim, que eu vou te contar. A gente tinha, assim, um limite, né? Foi muito limitante. Porque a gente atendia... Era aqui, os atendimentos. E eram pouquíssimas pessoas. Sim. Né? Não podia estar aberto, assim. Até quando a gente abriu também, foi pouquíssimas pessoas. A gente tinha que ter todo um cuidado. E a espiritualidade em si, eu acho que mexeu muito, né? Essa coisa da pandemia mexeu com muita gente. E a gente A precisou gente tem sequelas até hoje, né? Sim. A gente precisou resgatar muita coisa, né? Familiar, estrutural, jovem, né? Teve que aprender a conviver. E o que a gente trabalha hoje é jovem. Então, vem muito pra gente também jovem com depressão. Não, e uma geração conectada que Conectada. eu acompanho um pouco no mercado de trabalho, como que é uma geração completamente diferente no mercado de trabalho. É impressionante. Sim. E ansiosa, igual você falou, Ansiosos. coisas que só os mais velhos tinham, agora eles já têm. A gente tem um caso de uma filha, que eu acho que isso é muito importante contar. Ela chegou aqui com um quadro de depressão muito grande, muito grande. E da pandemia, aquela coisa Acumulando, toda, né? jovem, né, com aqueles hormônios aflorados, aquela coisa toda, e chegou pra gente assim numa estrutura que vou me matar. Já tinha tentado também se matar, né? E a gente fez todo um processo de resgate com ela. Aos pouquinhos fomos trabalhando, trazendo ela para dentro do terreiro, conversando, ajudando, porque eu também tive essa Que a questão. vida tá aí para ser vivida, né? Sim. Eu sofria depressão. Trabalhando a autoestima. E a depressão, ela foi muito grave em mim. Eu tentei várias vezes suicídio. Já tive quadros assim que foi bem complicado. Então eu sabia a dor dela. Uhum. Sabia que ela não queria morrer. Ela queria tirar uma dor que existe dentro dela, né? Porque ninguém quer morrer. E para ela deve ter sido interessantíssimo, porque assim, é muito fácil eu que nunca tentei chegar para alguém, não faça isso não, mas Não. quando é alguém que passou por isso, Passou por aquilo. A gente, depois que a gente passa as coisas na vida, que a gente vai entender. é né? que eu já conversei no podcast com o Daniel, até abração o Daniel, ele sempre acompanha, ele chegou a escrever a carta. Eu escrevi cartas, várias vezes cartas. E eu tentei mesmo, eu tenho marcas no meu corpo que eu tentei mesmo o suicídio. Isso é uma coisa muito difícil você lidar. E as pessoas entenderem, acho que a frescura. Então, acho que é o mimimi, esse falta é o de alguma ponto. coisa. E o mais complicado é você chegar para uma pessoa que está de fora e falar, não, a pessoa tentou suicídio, sim, mas ela não quer morrer. Ela não quer Mas como assim? Ela tentou sim, mas ela não quer morrer. Ela simplesmente quer acabar com a dor que ela não sabe como. Como é? E ela já tentou de tudo e ela não consegue. Então ela acha que morrer vai ser a solução. E não é. Só que, como a gente não acredita nisso, a gente sabe que lá do outro lado vai continuar da mesma forma, a dor vai continuar. Então não é a solução. A gente tenta mostrar outros caminhos, tenta trabalhar a pessoa para ela começar a vislumbrar que existem outras possibilidades. E a gente foi trabalhando ela dentro da Umbanda, do resgate dentro da Umbanda, do amor, da firmeza, da força, né? Do boiadeiro. Veio assim, ó, a gente vai passar por isso juntos, a gente acolheu. Não, você vai superar, nós estamos aqui. Eu vou estar na sua frente, eu vou estar lutando junto com você. Ela foi aquela menina assim que não sabia para onde ir, que caminhos. Ela estava perdida. Então, ela assim, é um orgulho muito grande. Todos são orgulhos. A gente vê cada história aqui dentro. Cada um que vem aqui dentro foi resgatado. Isso enche a gente de porra, estamos no caminho certo. A minha missão ali, né? Estamos no caminho certo. A gente está indo. E hoje a gente vê ela assim, trilhando um caminho. Hoje faz faculdade, está fazendo um filme. A gente tem uma que também estava perdida, também jovem, que não sabia, toda depressiva. Hoje ela é uma artista aí na cidade, pinta, faz grafite, faz cada desenho lindo.
está espalhando assim, a arte dela na cidade, sabe? O outro que está resgatando família, o outro que conseguiu conquistar com medo. A gente fala, mesmo com medo, vai assim mesmo, tá? Enfrenta seu medo e vai com medo. Vai, mete o pé na porta e vai. Levanta a cabeça, respira fundo e vai. Que está no trabalho, conseguiu um trabalho. Outro que saiu da dependência química. Sabe? Isso são resgates que a gente fala assim, cara, vale a pena. Sim. A Umbanda salva vidas. A Umbanda, ela resgata vidas. Ela reconstitui famílias. Ela reconstitui o ser humano. Ela ajuda o ser humano a encontrar dentro de si, sim, que eu sou e me amo do jeito que eu sou, que eu me aceito. E a gente tem que aceitar que a gente é um bandista. Muita gente, hoje a gente conversou com umas pessoas e falou assim, não, a gente, questão de... não, minha família é espírita. Eu falei, kardecista? Não, é um bandista. Não, então peraí. Então não é kardecista, é um bandista. A gente tem que parar de se esconder, de falar. Igual que era aquele primeiro teve que fazer, igual você falou assim. Sim, hoje a gente não precisa mais disso. Não precisa se esconder mais. Hoje a gente não precisa mais dos santos da Igreja Católica. Porque hoje a gente já viu o significado do orixá e hoje a gente já pode cultuar o orixá diretamente. A gente não precisa disfarçar o orixá. Caso chegasse uma fiscalização... a gente não precisa mais disfarçar o orixá porque o senhor de engenho não deixava cultuar dentro do santo da Igreja Católica. Todo respeito, tem muitos terreiros devido à tradição, vai ver imagem de santo aqui. Aqui ainda tem. E não tem problema nenhum. Uhum. Mas hoje, se a gente não quiser mais, não precisa, porque hoje a gente tem a liberdade. Uhum. A Constituição fala que a gente tem essa liberdade de culto. Então, a gente não precisa mais se esconder. E a gente precisa parar de se esconder. A gente precisa ser número. Porque a gente só vai ter política voltada... Né? Existe, e a gente só vai ter política voltada para a gente a partir do momento que a gente for visível. A partir do momento que a gente existir. Oi, eu tô aqui. Eu existo. Não tô na sombra mais. Não tô na sombra. Não preciso mais me esconder. Então a importância até podemos entrar nesse assunto da legalização, que a gente pode. Porque a gente é número. E a gente tem voz. A gente é desunido. Não, a gente é desorganizado. Então vamos nos organizar. Vamos parar de se esconder. Vamos falar. Organizando, todo mundo ganha, é o que a gente estava falando. Sim, a gente ganha voz. Porque voz. o governo só vai fazer política pública para os grupos que ele enxerga. Sim. Então, qual é a forma da gente ser visto? Ele não fica cavando para ver se vai ajudar a gente. Porque ele não é bonzinho. Não. Então, qual a forma da gente ser visto? Hoje em dia, é a forma da gente se legalizar, da gente ter um CNPJ, da gente ter um estatuto, da gente ser constituído. Quer dizer que se eu não tiver nada disso, eu não tenho direito? Não, seus direitos são garantidos pela Constituição. É sua opção, ter ou não. Mas se você tiver, é melhor, porque você ajuda uma coletividade. Você ajuda uma coletividade a ser enxergada. Você ajuda uma coletividade a bater na porta lá do poder público, a bater na porta do prefeito, do governador, do deputado e falar que eu preciso que o senhor faça isso pela gente. Vira um direito mesmo. Sim, um direito. Porque a gente precisa e a gente é um grupo significativo aqui, nós somos tantos. Nós temos tantos terreiros aqui que estão passando por isso e cabe a vocês tomar essa providência. Tem algum político que vocês sabem que são bandistas, assim? Tem um monte. Não, mas que seja assumido, assim. Sim, que legal. Tem um monte que é mais alguém para defendê-la também, né? Sim, a gente precisa ter essa voz, né? A gente precisa ocupar o espaço. Chegou na hora de nós ocuparmos os espaços, que os espaços estão aí, todos têm direito de ocupar. A gente, por muito tempo, não vou me envolver na política, não vou me envolver nesses assuntos. Vocês deram o exemplo que a pessoa não pode falar no serviço que né? A gente também, a gente pensou que a gente poderia vir aqui só tocar nossa umbanda bonitinho, que era isso que a gente queria fazer. Só que aí a gente descobriu que a gente teve que aprender direito constitucional, tivemos que aprender direito criminal, tivemos que aprender direito militar, tivemos que fazer política apartidária, mas a gente precisa... O ser humano é um ser político, isso que a gente está fazendo agora aqui é política.
Então, o umbandista tem que ocupar esse espaço, ele tem que aprender que ele tem que fazer política. Precisa ser política partidária? Não, ele não precisa estar dentro de um partido, ele não precisa estar Mas está consciente de tudo. mas está consciente e está dele. participando dos movimentos, cobrando os direitos dele, exigindo os direitos. Isso é fazer política. Até para que não acabe. Sim, né? Porque a gente tem um projeto, né? Se a gente não prestar atenção, daqui a pouco a gente vai deixar de existir. Se a gente não fincar o pé, fincar a bandeira, brigar pelos nossos direitos, falar eu estou aqui, eu existo, eu não tenho que ser tolerado, eu tenho que ser respeitado. Porque quem é tolerado é jogado no canto. Sim, fica aí porque eu te tolero. Enquanto eu não precisar daquele cantinho. Eu te tolero. Não, a gente tem que ser respeitado. Então, só que para isso a gente vai ter que ocupar os espaços, para isso a gente tem que se posicionar politicamente. E até aproveitando que o tempo do podcast é curto, que a gente tem que falar da caminhada. Da caminhada. E isso, eu fiz isso puxado, porque eu acho que vem daí a caminhada, não vem? Um pouco. Vem. A caminhada vem dessa construção. Vou colocar aqui o cartaz da caminhada aqui. Que a nossa casa passou, né, devido a alguns problemas, né, problemas até com a polícia. A gente teve fiscalização da prefeitura, a gente teve terreiro fechado, a gente teve polícia batendo na nossa porta no meio da gira. Isso que eu ia perguntar, durante, assim... Sim, durante o toque, o culto, parou na nossa frente, ó. E a gente, assim, vai parar o nosso culto? Não vai parar, que a gente conhece a lei. Sim. Então, a gente tem informação. E pode, sei lá, acabei de pensar, pode ter sido em algum terreno que parou porque não sabia da lei. Sim. Chegaram casos até a gente que tiveram mães e pais de santos que desistiram, fecharam o terreiro, justamente por desconhecimento da lei, porque estavam cansados desse aparelhamento dessa perseguição, né, desse racismo religioso. E a gente precisa saber das leis, né? Sim. A gente precisa saber, para saber como agir, como se comportar, porque a Constituição nos dá todos os direitos. A gente tem o direito no Estado de exercer a nossa religião. Hoje a gente tem um documento que existe, que só apenas foi mais formalizado, que fala que a gente não precisa parar o nosso toque, porque os nossos atabaques, eles são culturais. Ele é um patrimônio cultural. Ele faz parte da nossa liturgia. Tem uma lei 14.225 que fala sobre o som, sobre a lei do som, que nos dá o direito de tocar. Que eu posso tocar minha macumba, porque faz parte da minha liturgia. Do culto ali, né? Assim como o sino da igreja, o toque da igreja, não pode parar. A gente não pode parar. A gente tem que saber dessas leis. Para quando chegar na nossa porta, a gente fala assim, olha, a lei diz isso, isso, isso. Se ela nos dá a garantia, ali, a gente tem essa proteção. Isso precisa ser informalizado. A gente precisa passar essas informações. E hoje em dia, as pessoas não querem passar essas informações. Querem esconder. Que vocês saibam, né? Não. Não querem saber por quê? Ignorância? É uma ignorância, né? A gente se mantém ali o cabelo. São os novos grilhões, né? É a falta de conhecimento. Sim. Né? Porque tá lá, conheça a verdade vos libertará. Então, se você detém o conhecimento, fica muito mais difícil ser manobrado. Então, não querem. Hoje a gente tem, né, um documento feito pela Defensoria Pública da União junto com a Defensoria Pública do Estado, né, que foi uma luta nossa, né, da Casa de Umbanda do Poedeiro Sete Porteiras, apoiado com várias outras pessoas, mas que a gente encabeçou isso, pedindo esse respaldo do DPU e do DPE em relação a esse racismo estrutural que existe. Porque muitas pessoas mal intencionadas, às vezes, usam o aparelhamento do Estado para cometer o racismo. E esse documento vem nos dar, né, mostrando o respaldo na junção das leis que já existem. Nós não precisamos de mais leis, nós só precisamos que as leis sejam cumpridas. Porque os nossos direitos já estão resguardados desde a Constituição de 1988. Só que, muitas vezes, até pessoas mal intencionadas não
se valem dessas leis e querem ser maiores que Não elas. querem nem divulgar justamente pra galera não. ficar Existe sabendo. lei, ó, existe lei para o sacerdote se aposentar, existe aposentadoria, existe a questão cultural, das imagens ser cultural, do terreiro ser É cultural. tudo que É um tem aqui dentro é patrimônio. cultura. É um patrimônio cultural, né? É um patrimônio. O trabalho que é feito dentro de um terreiro, os projetos sociais, isso tudo nos dá muita garantia. Sim. E a gente tem isso por lei, só que muitos terreiros não sabem. Igual você falou, o terreiro que acabou por não saber. Se fecha mesmo por não saber, por medo, por ignorância. Então, hoje, não existe mais. A gente fala, gente, a sabedoria, o conhecimento, ele é libertador. Sim. E isso está na hora da gente se libertar, tirar essas algemas que foi colocado muito tempo atrás na gente, né? Que ainda existe, ainda está preso. Está na hora da gente dar um grito de liberdade e falar, olha, eu não preciso mais disso. Está na hora de eu sair do tronco que me amarraram e falar, eu não preciso mais estar aqui. Eu posso ter voz, eu posso estar no centro da cidade, eu não preciso estar me escondendo mais, eu não preciso estar fingindo que eu não sou, eu não preciso estar com medo de falar. Eu tenho leis que me abrangem, que me protegem, e eu posso usar isso, mas se eu conhecer. Então, os terreiros têm que vir saber, olha, isso aqui é o direito nosso. Vamos exercer. Vamos exercer esse Sim. nosso direito. Não é a casa da mãe Simone, do pai Luiz, não é a casa do boiadeiro Sete Porteira. É toda uma comunidade umbandista de matriz E africana. essa lei é nacional. Sim. As leis que garantem nossos direitos são constitucionais, são dentro da Constituição. Dentro da Constituição. Então, a carta magma Sim. do país. E Não tem conversa, é isso. Não, e temos outras leis também que vêm complementar, que nos dá todo um amparo. Tudo que você está olhando aqui é cultura. Tudo. O atabaque, a vela, a imagem, os fios de conta, é cultura. Porque a gente é um ponto de cultura. A Umbanda é um patrimônio cultural, imaterial. Então, tudo que está aqui dentro é cultura. Então, e isso tem que ser preservado. Sim. É lei. Eu não Então, tenho por que isso ser que tolerado. eu tenho que ser respeitado. Porque eu estou produzindo cultura. Às vezes a gente faz o papel que o Estado não faz. A gente sempre brinca. Psicólogo de pobre é pai de santo. Entidade. Porque quantas vezes a pessoa não tem dinheiro para uma terapia, ela precisa de um conselho, ela precisa desabafar, ela precisa falar, quem que ela procura? O pai, a mãe de santo, a entidade, é o terreiro, aonde ela vem buscar um apoio. Um acolhimento. A gente distribui cesta básica. Olha. A gente auxilia pessoas que têm esse terreiro de portas abertas. Quantas vezes pessoas em situações de rua, vê o portão aberto, entra, a gente senta, ele vai comer, a gente vai conversar. A gente come junto com eles. A gente come junto com eles, conversa, saber da escuta. Às vezes o cara só quer Só que alguém é escute ele. isso. Só que é ser escutado. Aí a gente faz doação de roupa, então a gente, às vezes, muitas das vezes, a gente faz um papel que o Estado não faz. Então, além da gente passar pessoa também cultura. está no direito de receber. Direito de isso. receber. E a gente passa também a cultura. Então, a gente tem que ser respeitado por isso. A gente não pode ser perseguido, a gente não pode... E esse documento foi muito importante para a gente, que simplesmente fizeram e encaminharam os órgãos públicos para falar, agora você não pode falar mais que você desconhece. Porque está aqui, a gente compilou as leis que... Então, a gente precisa divulgar tudo Sim. isso, né? E o nosso... Para os terrenos que não sabem, Sim, né? e o Não nosso sabe, vai papel saber. hoje é divulgar, porque a gente quer essa informação difundida. Sim. Porque eu sou professor de formação. Eu estou no magistério há mais de 22 anos. Então, e na educação pública. Então, para mim, eu tenho... Meu conhecimento não é para mim. É minha formação. Eu gosto de do meu conhecimento tem que ser eu gosto passado. muito do termo transbordo. Você tem que repassar. Sim, repassar. porque senão meu conhecimento morre, ele diminui. Conhecimento é a única coisa que quanto mais você divide, mais ele cresce. Porque você aprendeu um monte de coisa hoje aqui, eu aprendi um monte de coisa com você, eu aprendi um monte de coisa com ela nesse momento, ela aprendeu um monte de coisa. Então foi essa troca.
Foi um passando conhecimento para o outro, então cada um aqui saiu com conhecimento aumentado. Sim. A gente dividiu e aumentou. Isso não pode se perder. Nunca. Então a gente não quer isso para a gente. Portanto, que a nossa luta desde o início não foi olhando para o nosso umbigo. Foi olhando, caramba, a gente está aqui, a gente tem essa possibilidade, a gente tem esse esclarecimento, a gente tem essa abertura para procurar as pessoas que podem nos ajudar. Então vamos fazer, porque a gente não vai estar fazendo só para a gente. A gente vai estar fazendo para todo mundo, para aquela pessoa que está lá, lá na zona rural, que para ele é uma dificuldade pegar um ônibus, vir no centro da cidade, conseguir resolver alguma coisa na prefeitura e ficar sabendo, mas ele está passando intolerância também. Então a gente tem que... Ele não tem condições de buscar os instrumentos, mas a gente teve. Então agora está na hora da gente passar para todo mundo. Nós estamos tendo, então a gente agora está passando para todo mundo. E o que a gente quer? Vamos organizar. Sim. Né? Vamos organizar agora. Então, a gente já deixa aberto. Quem quiser nos procurar, quem estiver passando por isso, tiver alguma dificuldade, quiser procurar a Casa de Umbanda Boiadeiro Sete Porteira, Mãe Simone, Pai Luiz, a gente está de portas abertas para replicar esse documento. Tem um endereço aqui na descrição do vídeo também. Para replicar esse documento, para a gente sentar, conversar, porque hoje nós temos alguns acessos de órgãos que nos ajudam nessa luta, que a gente não está sozinho. Então, quem tiver algum caso de intolerância também, que quiser compartilhar, para ver se a gente pode ajudar, para ver se a gente pode fazer alguma coisa, a gente está aí. Como se legalizar. Também, como se... Às vezes o pessoal pensa, não, vou gastar... Muito burocrático. É muito burocrático, eu vou gastar muito dinheiro. Não, existem ONGs, existem pessoas que fazem de graça. Então, a gente consegue até isso. São caminhos que a gente teve que buscar. E a gente quer passar para o outro. Ó, o caminho das pedras é esse. Aqui a gente escorregou, aqui a gente então, vocês já desbravaram uma grande parte. A gente já passou por uma grande parte. Deixou a trilha pronta. Para estar aqui hoje, a gente passou por muita coisa. Mas foram assim, coisas difíceis. Que a gente falava assim, cara, vamos desistir. Não tem como, não dá. Aí chega aquela vozinha, a nossa ancestralidade, orixá, e as entidades falam assim, vai que vocês conseguem, vai que vocês podem, e a gente respira fundo, vamos buscar ajuda. Quantas vezes ela olhou para mim, eu olhei para ela, quantas vezes eu olhei para ela e falei, ó, chega, cansei. Que cansa, né? Tô cansado. Aí ela olhava para mim, minha vontade é fechar isso aqui, quebrar isso tudo aqui e deixar para lá. Mas não, tem um propósito maior. Então vamos atrás desse propósito maior. E já fazendo o gancho, a caminhada surgiu disso. A caminhada surgiu disso. A caminhada surgiu na nossa sala. Nós temos um grupo que a gente sentou conversando. Gente, vamos mudar essa situação? Tá na hora da gente aparecer. Eu tô cansada. Eu falei, gente, eu tô cansada de me esconder. Eu tô cansada dessa questão de se tolerar. Eu quero ser respeito. Eu tô cansada. A gente precisa colocar a nossa cara e mostrar que a gente existe. Mostrar que nós estamos aqui, que nós fazemos parte de uma construção do nosso país. Então, está na hora de a gente botar a cara. Vamos fazer uma caminhada. Vamos. O que precisa fazer caminhada, gente? Aí eu falei, não. Aí, um grupo de advogados que nós temos, não, vocês não precisam disso, mas vocês precisam disso. Liguei, peguei o telefone. Amiga, o que a gente precisa fazer? Vamos fazer? Eu tenho uma amiga louca que ela topa tudo. Né? Todo mundo tem esse amigo, né? Vamos fazer? Vamos. Agora. E aí a gente começou a conversar, vamos articular, e corre um, e corre outro, aparece um, aparece outro, aparece um. Vamos lá embaixo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Vamos. E aí a gente começou a criar forças, e apareceu outras pessoas que foram nos dando voz, que foram nos ajudando, que foram nos ouvindo, que foram nos dando um caminho. Não, vocês podem ir ali. Faz esse contato. A gente fazia o contato e conversava com a pessoa. A gente pode conversar com você? E sentava e conversava. Agora está acontecendo isso. Tá bom? Pode ajudar? Tá, eu sei quem pode ajudar. E a gente ia atrás. E a gente, foi muita sola de sapato, foi muita gasolina, foi muita fala. Muita saliva. Eu tô com a voz assim de tanto que eu falei essa semana, que eu tô falando pra caramba, de buscar ajuda, de resolver a caminhada. Existe todo um grupo, né? Muitas pessoas que embarcaram na ideia, estamos juntos, vamos lá, compraram a igreja. Tem pastores, tem pessoal da igreja católica, tem pessoal de candomblé, pessoal que vai ter órgãos de instituição do povo cigano,
Nossa, tem muita gente envolvida. Tem pessoal da capoeira, pessoal do jongo, pessoal que não é nada que vai estar ajudando também. Se é pro bem, você tá apoiando, o cara tá junto. Tá junto. Né? A caminhada em defesa em defesa da liberdade religiosa. A gente vai colocar todo mundo junto. Que dia vai ser, onde vai ser, que horário vai ser? Vamos aproveitar. Vai ser dia 14. Vai ser dia 14/7, às 9 horas da manhã, na Praça Juarez Antunes. A gente vai Volta reunir. Redonda. Em Volta Redonda, a gente vai se reunir naquela praça. A gente vai... Todos os líderes religiosos irão falar. De todas as sequências vão falar. A gente vai falar sobre o amor, sobre o respeito. Não é sobre a tolerância, mas sobre o respeito. E sim, eu posso conviver com você. Eu posso sentar, você é da católica, eu posso sentar e conversar com você, tá na minha mesa. E tá tudo bem, nós somos irmãos. A linha de chegada é uma só para todo mundo. Os caminhos que a gente vai dar pode ser diferente. Mas todos estão indo para o mesmo local. Para o mesmo local. E a gente tem que ter isso com amor, com respeito, com carinho. E saber que o outro também faz com amor. Eu não preciso deixar o outro mal para eu estar bem, né? Não, porque a gente estava conversando um pouco antes. Não. O que você segue na Bíblia, eu não tenho que impor para o outro. Ele segue de outra maneira. Eu penso muito nisso também. Pô, você acredita no que você acredita, eu acredito no que eu acredito. Então, tudo bem. Então, tudo bem. E a gente pode tá todo mundo certo. Exatamente. Tá todo mundo certo. Não tenta me mudar, você... Não. O importante é o que a gente fala do extremismo. O extremista tenta te mudar. Sim. O importante é o amor. É você querer olhar a religião do outro com os dogmas da sua. E não dá. Não encaixa. Porque cada um tem uma visão de mundo diferente, cada um encara as realidades diferentes. E a gente trouxe essa caminhada disso. A gente falou, não adianta a gente ficar falando de intolerância religiosa pra gente. Não. A gente já fala com a gente já se entende. A gente tem que falar com o outro. Que normalmente a intolerância não vem da gente, vem do outro. E com essa conversa abrindo, a gente descobriu que não é exclusividade das religiões de matriz africana sofrendo intolerância religiosa. Tá, é a maioria dos casos? É a maioria dos casos, mas não é exclusividade. Nós temos muitos irmãos evangélicos que sofrem intolerância religiosa por serem evangélicos. Descobrimos que tem católico que está sofrendo intolerância religiosa por ser católico. Do mesmo jeito que a gente tem pessoas praticantes de religião de matriz africana que não pode falar no trabalho, que é de matriz africana, a gente descobriu que tem pessoas evangélicas também que não podem falar no trabalho que é evangélico. Existe também isso, né? Então... Eu acho que eu tenho sorte de nunca ter trabalhado em nenhum lugar que eu precisasse... Porque eu tinha pessoas de todas as religiões, assim. Mas como que a gente descobriu isso? Abrindo diálogo. Eles sabiam que isso ocorria. Porque eles já conversavam entre eles. Então já sabiam, da mesma forma que a gente sabe que a intolerância acontece contra a gente. Mas a gente estava conversando só com a gente. Então, por isso que a gente falou, liberdade religiosa. Vamos conversar todo mundo. Porque se ele está sofrendo intolerância religiosa, normalmente é de alguém de outra denominação. Tem uma coisa que eu tenho vontade de fazer no podcast, por exemplo, chama uma mãe pai de santo, chama um padre, chama um pastor. Vamos conversar. Vamos conversar. Sim. Qual que é o assunto? Não sei. Precisa desse diálogo. Vamos conversar. Precisa. Visões de mundo. Mostrar que, às vezes, tem muito mais coisa em comum. Está muito mais próximo do que longe. Igual, uma curiosidade que eu tenho, assim, se eu conseguir juntar esse pessoal, ET. Tipo, puxando um assunto meio assim, para não ficar muito... Cara, cada um vai ter sua visão. Sim. Tem gente que vai acreditar, tem gente que não vai. Então, sim, e tem que se respeitar. Então, tem que se respeitar. É o respeito. Tudo bem. É o respeito. Uma vez eu conversei com uma pessoa, ela falou para mim, Simone, a questão da intolerância, quando eu falo eu estou tolerando você. É como se eu dou o ar de superioridade. Eu mostro que eu sou superior a você. Então, eu vou te tolerar, tá? A gente não quer isso. A gente quer o respeito. Para todos. A fraternidade, a igualdade. Isso, a gente quer o respeito com tudo, para com todos. Porque a gente precisa dessa unificação, desse coletivo. E a gente pensa no coletivo. Não é a casa, boiadeiro, sete porteira. É toda uma comunidade de matriz africana que sofre e que precisa
se unir, se unificar, esse coletivo, se organizar. Se organizar. A chave está aí, né? A organização. Para a gente mostrar que a gente também é um povo organizado. E, assim, eu posso ir na sua casa, você pode ir na minha. Eu posso frequentar. A gente fica feliz quando vem alguém de fora, de outro terreiro. E eu gosto, assim, você é de Umbanda, né? Você é de Candomblé? Então entra pra roda. Vem participar com a gente. Eu sou católico, mas eu tenho aquário, eu adoro aquário. O que tem no meu aquário? Tem um Buda. Pronto. Aí eu fiquei pensando, alguém entra na minha casa. Aí tem Jesus, tem a Sagrada Família e tem um Buda. E tem o Buda. Porque eu botei lá no aquário o Buda. E tá tudo legal. bem. Mas é da formação, é do nosso país isso. É isso que a gente tem que entender. A gente nasce dessa mistura. A gente é essa mistura. O Brasil é a mistura. É isso. Então o brasileiro é esse. O brasileiro é aquele que ele vai domingo na igreja, mas na hora que o negócio aperta, ele vai no terreiro e ele acende a vela dele, ele faz o que ele precisa fazer. E tá tudo bem. E qual o problema? Quem é ateu também se passa por um negócio, vai rezar. Ele fala, eu sou ateu, graças a Deus. É tipo isso. Tá tudo bem. Tudo bem. E a gente tem que ter esse diálogo. A gente tem que conversar entre todos. A gente tem que sentar na mesma mesa e comungar da mesma refeição e tá tudo bem. E a gente se respeitar e se amar. Isso que é importante. A gente está buscando isso aqui, porque hoje, assim, no nosso município, na nossa região, existem muitos casos, porque a gente foi buscar isso fora também. A gente tem que cidade do lado da nossa, que ela é medalha de prata contra a intolerância religiosa, que passa pelo preconceito. A gente tem a cidade de, né, numa próxima aqui da gente, que tem o segundo maior número de casos de intolerância religiosa no estado do Rio. Cara, nem tem casos de morte. Então, a gente teve... Que é coisa que a gente acha que só tem lá pro Oriente Médio, assim, e tá aqui do nosso lado. A gente teve pessoas que passaram por casos muito graves, que chegaram de depressão, de ficar tão chateado e... Chegou a morrer por depressão, porque não pôde tocar macumba. Porque não podia exercer a fé dela. Vizinho que tacou fogo na casa do outro. Sim, jogando pedra no telhado. Você falou, né? O cara quebrando tudo lá. Não, mas isso foi longe. A gente tá falando daqui, de perto da gente, de jogar pedra no telhado, de botar fogo. No barracão. Pegou fogo na caixa d'água. Literalmente pegou fogo na caixa d'água. E a sorte que foi que pegou fogo na caixa d'água, apagou incêndio. Então, porque senão tinha queimado o terreiro da pessoa. E normalmente o pai e a mãe de santo, eles moram no terreiro. Então, a maioria dos terreiros nascem dentro de uma casa, ou numa garagem, num quintal, num espacinho dentro de casa. Então eles moram dentro do terreiro. Então, além dela perder o terreiro, ela ia perder a casa dela. Nasce o espaço da Umbanda. O que a pessoa faz depois? Por exercer a religião dela. O que ela acredita. Dentro da casa dela. Dentro da casa dela, sem incomodar ninguém. Então, é isso que a gente tem que... Então, igual eu falei, o podcast tem um tempo limitado, até por causa dos equipamentos, a bateria começa a gritar ali. Mas, cara, esse papo, acho que a vantagem de eu gostar de um podcast menor é que dá espaço para parte 2, igual a gente fala, parte 3. Vamos reunir essa galera aí, trocar essa ideia, pós-caminhada. Sim, porque depois a gente vai continuar com o trabalho, porque o trabalho não pode parar. Não pode ser uma caminhada e nunca mais. A gente vai continuar trabalhando para trazer informação para nós, o povo de matriz africana. A gente vai continuar esse trabalho, a gente não vai parar. A gente não vai parar porque o outro, eu não quero mais que você faça. A gente vai continuar. O que a gente está fazendo pela comunidade. Sim. E que bom que a gente está tendo voz. De todo mundo. E a caminhada é um passo importante? É um passo importante. Mas é um passo. Mas é um passo na caminhada. Sim. Então é só um passo. A gente ainda tem vários projetos pela frente. De muitos. Um dos primeiros de muitos e a gente não vai parar. Já tem muito projeto que já está estamos caminhando. Que outros estão chegando, vamos fazer um projeto. Tem mais novidade por aí. Depois você vai querer um podcast de novo para a gente contar as outras novidades que a gente não pode contar por enquanto. Não, o bom é deixar a parte 2. Então a gente adianta, vai ter mais projetos, mais coisas que vão vir aí pós-caminhada. Tem muito mais coisa que a gente... Mais pessoas que estão agregando. Mais pessoas. Mais pessoas que estão chegando, que aderiram ao movimento e querem trazer esse movimento para frente e querem dar voz e querem sim mostrar, olha, nós existimos e a gente vai continuar caminhando firme e forte, porque a gente não precisa mais se esconder, nem viver com E muita gente que eu não
faço parte, mas eu tô aqui, eu apoio e eu dou voz. Conta eu comigo, tô aqui, né? Conta comigo. Eu não sou de matriz africana, mas eu dou todo o apoio a vocês, que vocês também têm que ter esse apoio. Que vocês precisarem, a gente está aqui, a gente vai abrir o espaço e vai dar voz. É o diálogo. Sim. A gente precisa ter esse diálogo. Bastante. Não, muito mais. Gente, eu só tenho a agradecer essa recepção. A gente tá. Primeiro AP Visita de 2024. Mas antes de encerrar, tem uma coisa que a gente sempre faz todo final de podcast, que é pedir uma indicação. Alguma pessoa que possa participar, trocar uma ideia com a gente. Tendo história, a gente quer escutar. Essa história que eu falei da tolerância, que me ensinou, é a professora Juliana Carvalho. Ela é uma professora e ela fala muito sobre a questão, ela é professora de história, né? Ela fala sobre realmente a cultura da matriz africana. E ela é ativista, ela é mulher, ela é liderança, ela também tem voz e ela luta também pela questão. E ela também é um bandista. Então também luta por isso. Então, assim... Ela entende bem. Entende. E ela tem, assim, ela abre mais até o leque dela na problemática, né? Tem um filho que é autista, então ela ainda tem mais esse prisma, mais esse ativismo, né? Também pelos direitos, né? Das pessoas com deficiência, com algum espectro ali. Sim, ela também como mulher, ela luta, né? Pelos direitos, né? Dessa equidade que a gente precisa ter na sociedade. E é professora, né? Ela também é professora. Então, ela mais uma... Sabe da luta. Eu sou filho de professor, eu sei como que é. Então, é uma pessoa que eu acho que vai agregar mesmo. Juliana Carvalho. Juliana Carvalho está mais que convidada, hein? A professora Juliana Carvalho, ela tem uma voz e ela fala, geralmente quando eu converso com ela sempre tem algo a ensinar. E quando ela falou dessa questão de intolerância, sobre a religião Umbanda, a gente vai conversando e a gente fala assim, caraca, eu aprendi muito ouvindo também, né? Porque ela vai lá na história. E ela vai também na questão cultural. Então ela te explica o porquê que aconteceu isso. Da Revolução do Negro, por que disso. É professora, tem toda uma didática. E ela tem uma voz, uma liderança. Então, eu acho isso importante para a nossa cidade. Por ser professora, por ser mulher e por ser ativista também, isso é importante, por ser umbandista, porque ela é umbandista. Então, também tem voz. Então, é um convite, viu? Então, já está convidada, já. Então, agradecer novamente a recepção. Obrigada. A casa está sempre aberta, a Casa de Umbanda Boiadeiro 7 Porteiros. O endereço está na descrição. Sim. Se tiver mais alguma coisa que queira colocar na descrição, pode me passar também. A gente vai colocar o Instagram da casa, onde quem quiser seguir, tem toda a agenda, tem todas as atividades que nós fazemos na casa. Vamos também pedir para você colocar a descrição da caminhada, vai estar lá também. Dá o cartaz aqui de novo na tela. A página da caminhada também. A caminhada é muito importante para a gente mostrar que nós temos voz. Sim. Estamos aqui. Que nós existimos. Que nós existimos. E temos que ser respeitados. Então, gente, brigadão. Pessoal, episódios novos do podcast toda segunda-feira. Segue a gente aí e até a próxima. Obrigada, viu?